Se aconteceu um triângulo amoroso, chega uma hora que alguém fala, mas o que ela tem que eu não tenho? Você sabe qual é a sua vantagem competitiva? Se você vai competir, você tem que ter uma vantagem competitiva. Se você não tem isso daí que chama edge, não compita. Ainda que você tenha montado um sistema de trade que você sabe aonde entrar, qual é a duração do teu trade, aonde sair, aonde está o teu stop loss, será que você é melhor do que as outras pessoas? É por isso que é primordial a gente falar agora sobre edge, essa vantagem competitiva de trade. Porque sem isso, você acha que tem alguma coisa, mas você não tem. Qual é a sua edge? Você tem algo que você fica consistentemente e vai fazendo lucro sempre? Você finalmente achou alguma coisa que vai te fazer perder menos? Sim, porque todo mundo perde, né? A questão é, você descobriu aquilo que vai te fazer perder menos do que todo mundo? Você tem mais ganhos do que perdas e em quantidades maiores? É por isso que é muito importante a gente fazer backtest até encontrar a nossa edge, a nossa vantagem competitiva. É por isso que hoje nós vamos falar sobre order flow. Vamos falar também sobre o Gene Simmons, o maior trader quant de todos os tempos. Vamos falar sobre o flash crash que aconteceu em 2010. E vamos falar da mega promoção da Apex. E agora também do Futures Analytica, ambas acabam agora em 3 de janeiro. Corra, nós estamos entrando no período de blackout. Mais sobre isso no Market News. Você tem que clicar ali em mais e daí pegar o link na descrição. BankMath 40 para Elite e o código que está aqui na tela, TUULIWHX para Apex. É muito importante que vocês cliquem e vejam ali na descrição do vídeo que tem um monte de informação que eu sempre coloco ali, tá, gente? Então, clique em mais ali. O meu tá aqui more porque tá em inglês. Mas ali tem várias informações importantes que você não pode perder. Inclusive, às vezes tem índice na descrição que você pode chegar mais rápido e encontrar o que você quer. Vamos nós, porque a missão impossível continua. Sonhos sem objetivos são só sonhos. E aí, vai ficar no sonho ou vai fazer um plano e cumprir o teu objetivo com disciplina, muito trabalho, suor e lágrimas? A opção é sua. Vamos falar sobre o racional do Futures Analytica e sobre essa promoção aí de 23% que acaba terça-feira, dia 3. E aí, gente, feliz ano novo aí, bom começo de 2023 para nós. E para começar 23, vamos aí 23% de desconto aqui com Futures Analytica. Para você que é trader e você que é patrocinado pela Apex ou então está fazendo desafio aí pela Apex ou usa Ninja Trader, isso daqui é um scriptzinho, tá? Que vai dentro da Ninja Trader. E ele é sobre o order flow, né? Sobre o tape reading. Então é bem interessante vocês darem uma olhada naqueles outros vídeos que eu já publiquei sobre isso. Então o legal aqui, ó, eles têm uma inscrição mensal, tá? Mas que não vale a pena, não acho que vale a pena, que tá $49, tá? E aí você também vai ter 23% de desconto, mas você vai ficar pagando todo mês, o que é meio besta. Então, na verdade, o que importa é essa Lifetime License, que você paga uma vez e acabou. Então, esse aqui é o Analytica, é a versão menorzinha, tá? Esse daqui é o robô, tá? Que é o Polarity, né? Então, você tem como fazer entradas padronizadas, usando a entropia, usando essa volatilidade, essa variação de preço do mercado, né? E tem um outro vídeo aí que eu já fiz explicando, né, sobre os desequilíbrios que tem entre os compradores e os vendedores. Isso aqui é como os institucionais, eles enxergam o mercado. Então é muito interessante você não só acreditar que um preço ali tem um suporte, onde todo mundo está querendo comprar, onde tem uma resistência, onde todo mundo está querendo vender, mas você vê isso daí, né? Então, esse software ele é muito legal, ele proporciona isso. Além disso, você consegue enxergar aqui o delta, né, que é o somatório dos compradores menos os vendedores, tá? E o que restou disso daí, né? E a relação que existe com o candle, onde que você vai colocar o seu stop loss, onde que você vai entrar no trade. Você vai visualizar isso exatamente da maneira com que o mercado ele está se comportando. Então, essa promoção que existe aqui do Futures Analytica, ela é muito legal e tem 23% aqui do site, tanto nessa versão mais light, que é o Futures Analytica, que na verdade é só o que você precisa, tá?
O Polarity é animalesco, tá, gente? Esse software aqui é um robô automatizado. Você precisa só entender se você arma o braço longo, arma o braço curto, arma a autodetecção, né? Ou desarma. É só isso, tá? E aí ele vai otimizar as tuas entradas. Então uma técnica muito consistente, com um nível de acerto bastante significativo. E eu vou falar mais sobre isso a seguir. O que importa agora aqui é assim, ó. Quando você escolhe a versão que você quer, então digamos assim, eu vou comprar aqui a Lifetime License e vou clicar aqui em Checkout. Aí vai aparecer aqui o Features Analytica. Vou só tirar aqui que eu já me empolguei que eu coloquei 2, mas não precisa 2, né? Quando você seleciona então o software que você quer, você precisa aplicar o desconto ali, ó, Add a Discount Code, tá? E aí aqui que você coloca o Bankmath 40, tá? Aí quando você dá Apply, ele vai te dar $33 de desconto. Isso aqui é um descontaço. É o maior que eles dão, tá, gente? Eles não dão mais que isso. Então tem só até agora, terça-feira, 3 de janeiro, para você pegar esse desconto do Futures Analytica ou do Polarity também. E aí você vai dar o Pay Now. A compra é realizada e é isso. Aí você já pode fazer o download aqui, né? E fazer a instalação, como eu já demonstrei para vocês, tudo certinho, né? Não percam tanto a promoção aqui do Futures Analytica quanto a promoção da Apex. A promoção da Apex e a do Futures Analytica acaba em 3 de janeiro, então só até terça-feira, não perca, gente. A Apex está com 90% de desconto, é muito desconto, e você pode trabalhar com várias contas. Eu vou fazer mais vídeos sobre várias contas para vocês entenderem a importância que é e como a gente consegue diminuir o risco, como a gente consegue fazer mais retiradas e operar mais contratos com segurança. Vamos a mais um vídeo sobre Order Flow. Este aqui é o Futures Analytica. Ele é um scriptzinho que você adiciona na NinjaTrader e aí você consegue ver o raio-x do mercado, aonde estão os compradores, aonde estão os vendedores, aonde que está a resistência, aonde que está o suporte. Você não precisa acreditar no preço. Você consegue ver o interior dele, enxergando as áreas de suporte e demanda sendo criadas. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e aí você pode ir lá no site aqui do Order Flow. Eu vou traduzir aqui os achados do Order Flow e todos os dados relacionados aqui ao desequilíbrio do fluxo e como que a gente pode tirar proveito desse tipo de achado no dia a dia. Já pensou em ser um quant trader? Então, esse aqui é o momento se você gosta de scalp e fazer scalp de um jeito totalmente padronizado. Isso daqui é uma forma de trade altamente especializado e de alta frequência, onde você consegue predizer com alta probabilidade um trade que realmente vai funcionar e que representa uma estatística significativa para que você realmente tenha uma vantagem quando faça trade. Ele foi desenvolvido por uma firma quant lá nos Estados Unidos e abordou trades exatamente em toda a microestrutura do mercado e o order flow, focando especificamente nesses desequilíbrio entre comprados e vendidos. Aí, além do order flow, eles desenvolveram um plugin automático, um plugin de automatização de trade, que é capaz de permitir entrada e saída muito rápida dos trades. E aí o objetivo é fazer scalp baseado no book dos institucionais e das ordens que já foram executadas. Aí o objetivo é exatamente fazer trade rápido e lucro rápido, de uma maneira consistente. O método todo, ele se baseia num artigo, uma pesquisa que foi publicada em 2020 pelo Matheus Pedieri, que é analista de risco e desenvolvedor de modelo, atualmente trabalhando na UBS, que é o Banco Suíço. E a gente queria muito agradecer ao Matheus por ter desenvolvido esse trabalho que permitiu que a gente conseguisse fazer o desenvolvimento da nossa pesquisa. Se você tem interesse de ler a pesquisa do Matheus, eu vou deixar para vocês também o link na descrição do vídeo. E o que eu vou fazer agora é exatamente demonstrar os achados do Matheus em uma linguagem mais fácil de ser compreendida. Simplificando os achados do Matheus, aqui ainda foi incorporado algumas alterações
que o grupo do Futures Analytica fez para melhorar a técnica, como a absorção e a entropia do mercado. Entropia, se vocês lembrarem da física, é o grau de aleatoriedade ou incerteza relativa a determinado instrumento. A entropia, muitas vezes, ela é usada no mercado financeiro para descrever o nível de erro que você pode esperar em determinada estratégia. As regras do sistema são bem simples. Quando a entropia está baixa, a gente arma o robô tanto para cima quanto para baixo, porque é uma estratégia de baixa volatilidade. E aí o preço move pouco. Daí, quando a volatilidade começa a aumentar, o preço tem uma variação bem maior, a gente arma o robozinho no modo de regressão. E o legal da regressão é que daí o preço vai regredir para a média. E talvez tudo que eu esteja falando aqui seja um pouquinho complexo, mas para isso foi escrito um livro exatamente sobre essa estratégia, como que você vai usar, quais são os settings. E aí tá tudo explicado melhor lá, só que está em inglês. O módulo básico é o Futures Analytica e o robô ele chama Polarity. Então aqui o modelo ele estabeleceu uma relação entre preço, entropia e volatilidade, que na verdade seria mais variação de preço mesmo. Para isso foi utilizado o modelo de Tauchen and Pitts. Então vamos falar sobre a estratégia. Em primeiro lugar, estabelece-se uma relação entre a variação do preço, a entropia e o delta. E isso foi obtido através do modelo do Tauchen e do Pitts, que basicamente utilizam uma equação de regressão com os dados do mercado. Daí, o objetivo aqui foi validar exatamente a relação entre o preço, o delta e a entropia. Daí, quando tem uma alta correlação entre o delta e o preço, a volatilidade de um retorno esperado, ela diminui. Daí, em termos leigos, quando esses números aqui de baixo, que são do delta, eles são similares em termos de sentido e magnitude da análise técnica, a gente tem uma segurança e aí é possível armar o robô de uma maneira automatizada. E aí foi isso que a gente fez. Daí a gente observa o mercado, arma o robô e aí espera tudo ser feito automaticamente. Então, basicamente, é uma estratégia que você precisa observar o mercado e definir se tem baixa variância de preço, alta variância de preço, e aí você arma ou desarma o robô conforme seja o quadro que você vê. Então, vai ter muito movimento que simplesmente você vai perder, principalmente grande variação do preço, isso que você vê que o robô ele acaba não entrando no trade. Então, a gente está acompanhando aqui agora e o robô não entrou em nenhum momento aqui. Mas quando o robô entra é porque existe uma alta probabilidade desse trade ir certo. Então, você tem que entender isso. É por isso que essa estratégia normalmente ela é realizada nas aberturas dos mercados futuros. Então, o objetivo aqui não é fazer uma previsão de grandes movimentos de preço ou para onde o mercado vai em seguida, em médio prazo. Não, isso aqui é tudo curto prazo. Isso aqui basicamente é fazer trade dentro de alterações do book que tem uma tendência praticamente neutra. A estratégia, ela visa quando vão acontecer aqueles solavancos nos preços. E a gente vê quando isso está para acontecer por causa exatamente do order flow, por causa do book de ofertas e as alterações e desequilíbrios que tem ali. Então, o objetivo aqui foi obter um ponto no SP500, que equivale então a 4 ticks. O objetivo aqui também foi obter uma relação risk-reward acima de 1 para 1, ou seja, para você fazer lucro você vai ter que estar correto mais de 50% das vezes, ou você vai perder dinheiro. O stop loss são 2 pontos, que dá 8 ticks inicialmente, e quando entra em lucro, aí o stop ele é ajustado automaticamente para 1,5 pontos. Por isso que você vê aquele menos 6 ticks ali. Quando ficou no lucro 3 ticks, o stop vem sendo arrastado esse 1,5 pontos para baixo, que dá 6 ticks. Isso aí é uma estratégia que deixa você com 62% de acerto, exatamente porque move, né, para o 0 a 0. Isso significa que a gente tem que ter uma taxa de acerto de 63% nos trades para alcançar o lucro, que é bem fácil de fazer isso com esse tipo de estratégia. Aqui está o gráfico demonstrado dos lucros que a gente vem obtendo ao longo do tempo, ou seja, 1.000 trades foram realizados com a estratégia com uma taxa de acerto de 86,5%. A média de perda é 70% a mais do que a média de ganho, mas é algo que precisou ser feito e foi manejável.
exatamente por causa da estratégia relacionada aos trades vencedores. Vamos falar um pouquinho sobre a microestrutura de mercado. Então, o book de oferta, ele tem ali os compradores e os vendedores, tá? E a diferença mínima que o mercado pode fazer é um tique. Para ter um negócio, precisa de um comprador e um vendedor. E aí, ali no book de oferta, a gente encontra a melhor compra e a melhor venda. Você vai comprar ou vender um ativo? Quando uma ordem a mercado é enviada, ela vai ser executada para aquela oferta que tiver o preço oposto, melhor. E aí eu tô falando do FIFO, né, que é o First In, First Out. Se você mandar uma ordem para ser executada e você chegou primeiro, você tem prioridade. Vai fazer o negócio quem chega primeiro. Então, digamos, 2 pessoas vão mandar a ordem limitada no mesmo preço. Aquela que mandou por primeiro, ela ganha. No supermercado é isso que eles fazem. Dependendo da validade, a coisa chega e eles têm que vender aquele que é mais antigo, não o mais novo, né? Senão os caras acabam tendo prejuízo. Só que tem um problema de ineficiência de mercado nesse tipo de envio de ordem para o mercado. Porque, por exemplo, tem um comprador e tem um vendedor. E aí ambos vão enviar uma ordem no mesmo preço. Eles não trocam as posições. Essas ordens, elas simplesmente vão passar por elas mesmas e vão encontrar outro comprador e outro vendedor no book de oferta. É por isso que às vezes o preço ele oscila muito dentro do book. E aí que os caras começaram a ficar espertos. E existe uma coisa que chama spoofing, né? Então, imagina, tem um cara lá que é um tubarão, que tem mega ordens. Aí ele coloca, aí todo mundo fica com medo. E aí quando todo mundo cancela as ordens, o cara cancela e aí faz o movimento contrário, né? Sabe que em 2010 a gente teve um flash crash. Simplesmente o mercado caiu violentamente porque aconteceu exatamente isso. As pessoas fizeram spoofing, começaram a colocar a grande ordem e depois cancelaram. Só que aí já tinha acontecido pânico no mercado, que assumiu uma postura totalmente direcional. Em 2010, o Dow ele perdeu $1 trilhão por causa desse tipo de coisa. Haviam 200 trilhões de dólares em ordens spoofing. E basicamente o cara foi lá, colocou ordens de venda gigantes no booking, só que antes dessas ordens serem executadas, ele foi lá e cancelou. Só que aí, as firmas de trade de alta frequência amplificaram o movimento em níveis muito absurdos. É por isso que o spoofing ele foi proibido hoje. Só que ele ainda ocorre, só que num nível bem menor. Mas o interessante é que o order book aqui do Futures Analytica, ele não vê o book atual, mas simplesmente as ordens que já foram executadas. Então você não corre o risco de cair no spoofing. Você não pode fazer uma visualização de um trade fake de um cara que põe ordem e tira a ordem, porque ali só mostra as ordens que já foram executadas. Não tem nada a ver com as ordens que estão na pedra. E é por isso que não tem spoofing aqui no order flow do Futures Analytica. E você consegue até identificar os caras que estão fazendo esse spoofing. A gente consegue até detectar se tem um flash crash acontecendo exatamente em nível intraday. Isso é possível porque você vê os desequilíbrios ali no order flow. É por isso que é importante a gente falar agora sobre esses desequilíbrios entre compradores e vendedores. Existe uma relação entre ordens passivas e ordens ativas no mercado. Essas ordens passivas, elas são as ordens limitadas e as ordens ativas são as ordens a mercado. E isso daí vai influenciar o retorno que você tem no investimento. Vou demonstrar aqui para vocês um outro artigo muito interessante do Cordia e do Subramanian, que também desenvolveram uma estratégia baseando-se nesses desequilíbrios aí do book. Eles pegaram o algoritmo do Lee e do Reedy e usaram esse desequilíbrio do book, mas eles analisaram isso daí em ações. E aí eles viram que é possível você obter um lucro de 0,09% diário com uma correlação positiva entre os desequilíbrios do order flow e a flutuação de preços em 75%. Daí você pode pensar, bom, mas 0,09% isso aí é muito por acaso? Sim, porque tem uma significância estatística. Se você considerar que o um ponto aqui no SP500 que a gente objetiva, ou seja, os 4 ticks, que é o nosso target aqui da estratégia do Futures Analytica, objetiva capturar 0,03% de lucro. Então, você está usando a alavancagem que os futuros proporcionam para obter retorno diário consistente. E assim, não tem mais variável, é só isso.
É só desequilíbrio do book, variação de preço e entropia do mercado. Porque quando a volatilidade fica muito absurda, o mercado fica extremamente difícil de você imaginar para onde que ele vai. E aí é o momento que não dá para fazer trade. Tem outro estudo muito legal do Ramakant, ou mesmo aquele outro estudo ali do Carl Jessen, que pegaram essa pergunta aqui que a gente também levantou e colocaram no modelo computadorizado para você analisar os resultados utilizando a regressão ALS ou modelos de GART. Então esses artigos, eles usaram esses modelos mais avançados de predição de preço, mas eles não fizeram nada ao vivo, é tudo simulado. Mas de qualquer maneira, esses dois artigos eles foram muito importantes para o desenvolvimento da técnica. Vamos falar então sobre a conclusão do Bakary aqui, em termos do order flow e dos desequilíbrios ali do book. Basicamente, eles mostraram aqui um modelo em 3D com 62 dias de trade usando a mesma estratégia com diferentes critérios de desequilíbrio de volume ali no order flow. Se você olhar ali no eixo X e no Z, você vê que existe uma correlação entre lucro e desequilíbrio no book, mas no eixo Y e no Z tem quase zero correlação entre volume e o retorno. Esses achados são incríveis. E aí o Futures Analytica criou uma estratégia idêntica com uma diferença que faz ainda melhor o método. Esse aqui é outro gráfico 3D com 62 dias de retorno da mesma estratégia, mas com uma diferença, que ao invés do volume, a gente usou a entropia para a entrada do trade. Os retornos ali no eixo X e no Z são muito similares quando a gente compara ali com o gráfico do Bakary. Só que o interessante é que a gente achou uma correlação muito perfeita entre o eixo Y e o Z, porque aqui, nesse método, a entropia e o volume, eles ficaram positivamente correlacionados com um valor de risco de 0,65, com uma correlação forte, aproximada ali na média, mas praticamente sem correlação ali nos extremos, o que explicaria essa distribuição em U baseada nos retornos pelo volume ali do gráfico do Bakary. E aí, quando a gente traduz os nossos 8% de retorno que a gente fez em 62 dias, isso dá uma média de lucro de 17,2 tickets por dia. Ou seja, $215 por contrato, feito ali no SP500, que é o instrumento que a gente tem hoje com o maior book de oferta possível, o que é extremamente adequado para essa estratégia. E aí você pergunta, tá bom, mas se publicamente existe esses artigos, por que os hedge funds não usam esse tipo de dado? Porque se os quants sabem que existe essa ineficiência de mercado, que você pode usar essa ineficiência exatamente como vantagem para você usar no teu trade, por que não fazer isso? E se todo mundo sabe disso, por que esse negócio ainda não desapareceu, né? Eu vou explicar isso contando para vocês a história aqui do Jim Simons. O Jim Simons, ele tem um fundo, tá? Que é a Renaissance Technology. E é só quant. Esse cara é um trader fantástico. E ele foi fazendo trade, ganhou até prêmio Nobel. Ele começou ali no fundo dele com 39,1% de retorno anual, só que por 20 anos. E aí ele transformou 40 milhões em 100 bilhões de dólares. O Jim Simons fala que todas as vantagens, né, e o americano chama isso de edge, né, que eles desenvolveram em 20 anos, simplesmente desapareceram. A estratégia funcionava e depois parou de funcionar. E que aquelas que ficaram, elas até não tinham nem significância estatística. As coisas aparecem e desaparecem. Elas funcionam e param de funcionar. Isso tudo é muito diferente do que a gente está fazendo aqui. A nossa estratégia, ela envolve essa interpretação do mercado. Daí a gente olha o poder preditivo e aí faz a estratégia. É muito diferente daquelas edges, né? Dessas vantagens estatísticas de um método fixo que não considera todas essas variações de mercado, principalmente a entropia. A maior parte dos indicadores que a gente tem, eles são estáticos e, por exemplo, o MACD, a Ichimoku Cloud. Então, quando tem um indicador e ele é aplicado em todos os tipos de mercado como se fosse um só, eles obtêm resultados diferentes.
Só que daí o mercado muda e aí o negócio para de funcionar. É por isso que fica difícil obter consistência durante um longo período de tempo se a gente não está somando bananas com bananas. Então, por isso que, se a gente tem um mercado de curtíssimo prazo, a gente tem que ter um lucro menor. O que eu quero dizer com tudo isso é que os hedge funds, eles não conseguem fazer esse tipo de estratégia. Esse tipo de estratégia que eu tô mostrando aqui para vocês são tiques, gente. São movimentos microscópicos do mercado. O nosso objetivo aqui é obter 0,03% de movimento do mercado. Normalmente o trade aqui dura 15 segundos. E assim, não se engane, a margem requerida por cada contrato é $500 ali no SP500. Só que o valor que você vai estar movimentando é em torno de $180 mil. Então você, em cada trade, vai estar lidando com cerca de $360 mil por contrato em 15 segundos. Porque tem a compra e tem a venda, né? Para que você consiga potencialmente fazer $50 por contrato. Então aqui nesse trade que eu vou estar demonstrando, tem 6 contratos que vão estar sendo negociados. Ou seja, a gente vai estar movimentando $2,1 milhões entrando e saindo do trade. Se você pensar, os hedge funds, né, esses administradores de fundo grandes aí, eles têm milhões de dólares para fazer trade. E eles trabalham, gente, para fazer 8 a 9% de lucro anual. Para eles fazerem alguma coisa proporcional ao valor que eles têm, eles teriam que ter centenas de contratos e movimentar mais de 25 milhões, que não é problema para eles, porque eles têm muito dinheiro. E aí até eles poderiam usar o SPY para isso, né, que é bastante líquido. Só que essa estratégia, ela é muito rápida e as ordens ali, elas são feitas a mercado. Então, muito dinheiro ao mercado ia causar movimentos muito bruscos no book de oferta. E aí os caras têm que entrar e depois tem que sair, né? E aí vai movimentar o mercado absurdamente. Então, é por isso que os hedge funds não conseguem fazer esse tipo de estratégia para tirar a vantagem de tudo que está sendo exposto aqui. Se eles fossem fazer essa estratégia, o stop deles teria que ser muito maior. E aí a ordem deles talvez fosse ficar na pedra mesmo, né? E se for executada, ia causar movimentos muito drásticos no mercado. E aí ia ter um risco assimétrico muito feio. Então, esse daqui é um dos únicos modelos que estão disponíveis aí para as pessoas físicas usarem. Porque quando você fala de quant trader, né, esses caras aí é tudo para institucional. Então, enquanto eu tô falando aqui para vocês, a gente acabou já fazendo $3 mil de lucro. Isso é fantástico. E eu tô deixando aqui para vocês o link na descrição aqui do Polarity e do Futures Analytica. Futures Analytica é uma versão mais barata. Se você tem a NinjaTrader ali na versão Lifetime, você nem precisa, tá? Mas o Polarity é esse robozinho automatizado que facilita os trades, dependendo se tem uma variação de preços pequena ou grande. Aí você arma ele ou desarma. E é isso que eu tinha para colocar para vocês hoje. Quando o cara é sniper, né, o atirador, a maior parte do tempo o cara fica esperando, observando as coisas. Ele não fica dando tiro de metralhadora para ver o que pega, porque senão aí os caras olham ele e daí todo mundo descobre, né? Não funciona. Então, você tem que esperar o momento certo. Fiquem na paz aí. É isso que eu tinha para colocar para vocês. Muito obrigado, atenção dispensada, e até uma próxima oportunidade.